Química a favor da vida. Vamos iniciar. Questão número 1. Explique com base no conteúdo da semana as características da substância em estado gasoso a seguir. Ocupa toda a capacidade do recipiente que contém. No caso, vamos imaginar 3 tipos de recipiente. Um pequeno, um médio e um maior. Obviamente, o gás acumulado no recipiente menor, a densidade dele vai ser maior. A dilatação dele vai ser bem maior do que os outros recipientes. No recipiente maior, o gás ele vai conseguir dar uma movimentação um pouco maior dentro desse recipiente, porque ele vai ter um pouco mais de espaço, entendeu? Como, por exemplo, o desodorante. Dentro desse desodorante, tem uma quantidade de gás acumulado aqui dentro. Para esse gás ser eliminado daqui de dentro, nós temos que apertar essa válvula. Apertando essa válvula, ele vai eliminar o gás. Nesse caso, esse gás vai sair, ele tem esse quarto inteiro para ele expandir, entendeu? Então, nesse caso, o gás que concentra dentro desse recipiente, após você apertar essa válvula, ele vai sair e ele vai ter um lugar, no caso aqui, esse local onde eu estou agora, para ele se movimentar e chegar a uma distância maior. Por isso, quando a gente passa um desodorante ou algum tipo de perfume, uma pessoa lá de longe, ela sente o cheiro, devido ao ambiente que está aberto para o gás ter essa movimentação. Número 2, apresenta densidade bastante inferior à do líquido. Vamos dar um exemplo da água. A água tem 18 gramas, 18 gramas de água é 1 mol. Isso é referente a 18 ml, certo? 1 mol, de acordo com a CNTP, ela é igual a 22,4 litros. Isso no estado de vapor dela. Então, para vocês terem base, você vai ter 18 ml ou você vai ter 22,4 litros. Então, no caso, o gás é muito menor, a densidade do gás é muito, mas muito menor da densidade do respectivo líquido no qual você está sendo citado. Entendemos? Vamos para a próxima questão. Questão 2 do PET volume 2, semana 3. Acidentes com botijões de gás de cozinha são noticiados com bastante frequência. Alguns deles ocorrem devido às más condições de industrialização, botijões defeituosos, e outros por uso inadequado. Dentre esses últimos, um dos mais conhecidos é o armazenamento dos botijões em locais muito quentes. Nessas condições, e assumindo a lei dos gases ideais, é correto afirmar que... Então, a gente vai trabalhar aí o que é correto afirmar dentro das condições de armazenamento com botijões em locais muito quentes. E em locais muito quentes, a pressão dos gases aumenta e o seu número de mols diminui? Não. Em locais quentes, a pressão dos gases aumenta, só que o número de mol continua o mesmo. A pressão não interfere na quantidade de matéria. A pressão dos gases diminui e o seu número de mol diminui novamente. O número de mol não é influenciado pela pressão e a pressão dos gases aumentaria. O número de mol permanece constante e a pressão aumenta. Exatamente. Não interfere no número de mol, mantém constante. E quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas dentro daquele recipiente e então maior é a pressão. A pressão e o número de mol dos gases aumentam. Negativo, né? A questão da temperatura não influencia em quantidades. A pressão e o número de mol dos gases não são afetados pelo aumento da temperatura. Ora, o número de mols realmente não é afetado pelo aumento da temperatura, mas a pressão sim, e devido à agitação das partículas, a pressão aumentaria. Então,
Essa aí foi a resposta da questão 2. Questão 3. Identifique a questão falsa e explique o que está errado na afirmativa. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Ora, se formos analisar a teoria cinética dos gases, nós vamos ler que todo gás é formado por partículas minúsculas que se movimentam de forma veloz, de modo livre e desordenado, ao contrário do que afirma essa primeira frase, dizendo que ele tem um movimento uniforme e ordenado. Por isso, a primeira afirmativa é falsa. Os gases ideais não existem, pois são apenas modelos teóricos em que o volume das moléculas e suas interações são considerados desprezíveis. Ora, se a gente analisar as variáveis dos gases, temperatura, volume e pressão, a gente vai ver que os gases, para que tenham um comportamento, a gente precisa de um parâmetro. E esses parâmetros são justamente os gases ideais, porque eles são, na verdade, eles são modelos para que possamos aí determinar, prever o comportamento dos gases reais, ok? Então, sim, os gases ideais não existem, pois são apenas modelos teóricos para que, a partir dos gases reais, a gente tem o volume das moléculas e suas interações aí, entendendo então o seu comportamento. É certo que quanto mais perto do gás ideal que um gás real esteja, melhor, certo? Então os cálculos são feitos dentro dessa teoria dos gases ideais. No exercício 4, ele fala assim: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos, qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atingir 37 graus? Então aqui a gente vai usar aquela equaçãozinha aqui: pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. O que a gente tem aqui? A gente tem que a pressão 1 é 4 atm, a temperatura 1 é 7 graus Celsius, a pressão 2 é o que a gente quer saber, e a temperatura 2 é 37 graus, certo? Aqui, como ele fala que o volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos, o volume aqui e esse volume aqui são iguais, então a gente não vai usar eles, então a equação vai ficar: a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2, certo? Aí o que a gente tem que fazer agora? Tem que transformar a temperatura, porque está em graus Celsius, e a gente precisa achar ela em Kelvin. Para achar ela em Kelvin, a gente tem que somar a temperatura em graus Celsius com 273. E aí a gente vai achar a temperatura em Kelvin. Então aqui, 273 mais 7 graus vai dar 280 Kelvin. Aí a temperatura 2, 273 mais 37 vai dar 310 Kelvin, certo? Agora é só a gente substituir e resolver. Então a gente substitui que a pressão 1 é igual a 4 atm, a temperatura 1 é igual a 280 Kelvin, a pressão 2 é o que a gente quer saber, então continua, e a temperatura 2 é igual a 310. Agora, basta a gente multiplicar cruzado, então vai ficar P2 vezes 280 Kelvin é igual a 4 atm vezes 310 Kelvin. O 280 vai passar dividindo, certo? Então vai ficar a pressão 2 é igual a 4 atm
vezes 310 Kelvin dividido por 280 Kelvin. Kelvin cancela com Kelvin, certo? Porque tem embaixo e tem em cima. Então, vai ficar 4 atm vezes 310 dividido por 280. Aí, resolvendo essa continha, o P2 vai dar aproximadamente 4,4 atm, certo? Então, a pressão de calibração nos dias em que a temperatura é 337 graus Celsius ou 310 Kelvin vai ser de 4,4 atm, certo? Então, essa foi a correção do exercício 4. Então, agora a gente vai corrigir o exercício 5, certo? No exercício 5, ele fala assim: um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius a pressão constante. Calcule o novo volume de gás. Então, aqui a gente vai usar aquela mesma equaçãozinha do exercício 4, em que pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2, certo? Os dados que a gente tem: o volume 1 é 30 ml, a temperatura 1 é 25 graus Celsius, o volume 2 é o que a gente quer saber e a temperatura 2 é 35 graus Celsius, certo? E aqui ele fala pra gente que a pressão é constante. Então, vocês concordam que a pressão vai sair que nem no exercício 4 o volume? Saiu. Então, vai ficar volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2, certo? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essas temperaturas em Kelvin, porque ele inclusive deu aqui pra gente, e depois substituir nessa formulinha aqui. Então, a temperatura 1 vai ser 273 mais 25, que vai dar 298 Kelvin. E a temperatura 2 vai ser 273 mais 35, que aí vai dar 308 Kelvin. Agora a gente vai substituir o volume 1, 30 ml, a temperatura 1, 298, o volume 2 é o que a gente quer saber, e a temperatura 2 é 308, certo? Agora a gente vai multiplicar cruzado, ó, o 30 vezes 308 e o 298 vezes o volume 2. Então, vai ficar volume 2 vezes 298 Kelvin é igual a 30 ml vezes 308 Kelvin. Esse 298 vai passar dividindo, certo? Porque ele para isolar o volume 2. Então, ele vai passar aqui dividindo. Como aqui em cima tem Kelvin e aqui embaixo tem Kelvin, a gente vai cancelar os dois, certo? Então, o volume 2 vai ser 30 ml vezes 308 dividido por 298. Fazendo essa continha, o volume 2 vai dar 31,007 ml. Aí, vamos aproximar esse valor, então. Então, o volume 2 vai dar aproximadamente 31 ml, certo?